eu vou fazer uma pergunta e queria muito que você parasse aí de verdade por alguns segundos. Não precisa responder, tá? Não precisa falar, mas pensa sobre ela. Tá bom? Amém? Estamos juntos? Queria muito que você pensasse sobre ela, porque essa pergunta, o sermão que eu vou pregar hoje, eu preguei ele aqui no ano passado, também na abertura do mês de família. Essa palavra tocou muito meu coração, por isso que eu relutei demais se eu ia repetir esse sermão ou não. Mas eu cheguei à conclusão que deveria falar isso de novo. Isso seria uma oportunidade para quem não estava aqui naquela época, naquele dia. Mas também seria uma oportunidade para, mesmo se você esteve aqui, você refletir novamente sobre essas questões que a gente vai falar. Mas antes de falar do texto e falar do sermão, eu quero te fazer uma pergunta, como eu disse, quero que você pense sobre ela. E a pergunta é a seguinte: qual é a visão ou como você imagina, como você descreveria a palavra sucesso? Como você descreveria a palavra sucesso? O que isso representaria para você? Vou mudar um pouquinho a pergunta. Se você fosse um pintor, se tivesse o talento de um pintor excepcional, você pinta quadros maravilhosos, você tem essa capacidade, né? Tão bacana de conseguir pintar quadros muito bonitos, e eu te desse um quadro, te desse tintas e dissesse para você: meu irmão, pinte aqui nessa tela a visão, a imagem do que seria sucesso para você. Pinta aqui para mim nessa tela para a gente poder guardar aqui, emoldurar essa imagem. Qual seria essa imagem? Como essa imagem seria? Como ela seria composta? Que elementos estariam nesse quadro? Você já pensou nisso? Depois que eu preguei esse sermão, eu fiquei com essa pergunta na minha cabeça por bastante tempo. E por isso é que eu estou voltando nessa palavra. Que essa pergunta ficou na minha mente um tempão. E eu penso que se existe uma imagem de sucesso à luz da Bíblia, para mim essa imagem, esse cenário pintado num quadro, seriam nas palavras que a gente vai ler agora. Então, eu não sei qual foi a imagem que você pensou, também isso não importa, isso é entre você e Deus, mas a gente vai ler um texto, e à medida que a gente vai ler esse texto, eu espero no nome de Jesus que Deus toque aí o seu coração, tanto quanto Ele tocou o meu com essa palavra. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Salmo, capítulo 128. Salmo, capítulo 128. Nós vamos ler esse salmo que tem como título A Felicidade do Homem que Teme a Deus. A felicidade do homem que teme a Deus. Salmo 128, ele é curtinho. Nós vamos ler do 1 ao 6. Se você encontrou, pudesse colocar em pé, por favor. Fique de pé em reverência à palavra do Senhor. Nós vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado todo aquele que teme o Senhor e anda em seus caminhos, pois comerá do trabalho das suas mãos, será feliz e tudo te irá bem. Em tua casa, tua mulher será como a videira frutífera, e seus filhos como brotos da oliveira ao redor da tua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida, e veja os filhos dos teus filhos, a paz esteja sobre Israel. Mantenha a sua Bíblia aberta. Pai, quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra e pedir que no nome de Jesus, agora que nós acabamos de ler, que teu Espírito Santo possa falar poderosamente aos nossos corações. Retira de nós tudo aquilo que nos impede de ouvir a tua voz. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e falhas. É o que te pedimos em nome e por misericórdia. Em nome de Jesus. Amém.
irmãos, podem se assentar? Deixa eu explicar um pouco a você que salmo esse. Esse era um dos salmos cantados. Isso é uma canção que o povo de Israel entoava quando eles subiam todos os anos para Jerusalém. Então, todo Israel, todo ano subia para Jerusalém para as celebrações, para as festividades, para as comemorações, né? Alguns chegavam a subir pelo menos 3 vezes por ano para as festas em Jerusalém. Então, quando as caravanas vinham, né, dos lugares mais distantes de Israel para Jerusalém, né, para cima do Monte Sião, essas caravanas, mesmo de longe, poderiam ser ouvidas, cantando canções, cantando hinos de louvor ao Senhor. Imagina essa cena aí, as caravanas vindo. E ali as caravanas vinham os pais, as mães, as crianças brincando, animais de carga puxando, né, todo os seus pertences, os seus bens, mas aquelas famílias também, às vezes, mais humildes, mais simples, sem tanta condição, andando mesmo descalços, às vezes, ou com sandálias nos pés, de maneira bem precária, mas ainda assim vindo para Jerusalém, alegres, felizes, cantando, louvando ao Senhor, por estarem vindo celebrando a Deus, por estarem vindo cantando louvores ao Senhor pelo aquele tempo que eles passariam ali em Jerusalém, junto ao templo, em adoração ao Senhor. E esse salmo, então, descreve a bênção que acompanharia essas famílias de homens e de mulheres tementes ao Senhor. Essa canção descreve essas bênçãos que acompanham esse homem e essa mulher que temem a Deus. As bênçãos que acompanham a família quando o Senhor é o centro do lar. Obrigado. O Senhor é o centro do lar. Então, eles vinham cantando, se regozijando, celebrando e descrevendo as bênçãos que o Senhor derramaria sobre o seu lar. É nesse cenário, mais ou menos, em que esse salmo aparece. É uma canção curtinha, mas uma canção muito bonita e uma canção que descreve um cenário para nós muito bonito. Esse salmo, como ele é bem curtinho, a sua estrutura é bem simples. Primeiro, o salmista apresenta para nós uma condição para a bênção do Senhor. Então, acompanha, por favor, na sua Bíblia aí. Primeiro momento, no verso 1, nós temos a condição para a bênção. Depois, no segundo momento, nós temos as características da bênção, versos 2, 3 e 4. E um terceiro momento, quando a canção ela declara um clamor pela bênção, né? Versos 5 e 6. É uma estrutura bem curtinha. Condição da bênção, as características da bênção e um clamor pela bênção. Vamos por partes, então. A primeira parte, aí no verso 1, que condição é essa para a bênção? Diz assim: bem-aventurado todo aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado, feliz, muito feliz, muito feliz. O Salmo começa nessa expressão de felicidade. Aonde está a felicidade? Quem é o homem verdadeiramente feliz? E aí ele fala, esse homem cheio de felicidade, tomado pela felicidade que vem de Deus, é aquele que, o quê? Teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Duas condições para essa bênção, para essa felicidade que ele vai descrever ao longo do Salmo. 2 condições apenas. A primeira, temer ao Senhor. O que significa temer ao Senhor? Temer ao Senhor aqui é o reconhecimento da majestade de Deus. Deus é um Senhor. Deus é um Senhor e nós somos seus servos. Então, se Deus é um Senhor e nós somos seus servos, nós nos colocamos diante dele em reconhecimento à sua grandeza, à sua majestade, à sua qualidade como Senhor. O reconhecemos assim. Isso é muito importante porque se nós quisermos que nosso lar, nossa família seja uma família verdadeiramente abençoada, o primeiro passo é esse temor ao Senhor, que a Bíblia vai dizer que é o princípio da sabedoria, o respeitá-lo, obedecê-lo. Então eu obedeço aos seus mandamentos, eu obedeço a sua palavra, eu temo ao Senhor. O temor do Senhor como obediência sugere que você não vai viver a sua vida com base no que você pensa ser bom. Porque veja só, se Deus é o meu Senhor, Ele manda e eu obedeço.
Então, a minha vida não é conduzida pelo que eu acho que devo fazer. A minha vida é conduzida pelo aquilo que o Senhor deseja que eu faça. Então, a vida daquele que teme a Deus, ela é baseada numa pergunta. Simples assim, uma pergunta. Uma pergunta deve guiar a sua vida se você teme a Deus. E a pergunta é muito simples. A pergunta é a seguinte: o que Deus deseja que eu faça? Essa é a pergunta. O que Deus deseja que eu faça? Se você, quando está caminhando, diante das circunstâncias que a vida te trazem, vai tomar uma decisão e ao invés de fazer o que você quer, você para, ora, busca Deus, reconhece a majestade de Deus sobre a sua vida, reconhece que Ele é o Senhor e que você é o servo, e você vai até Deus e diz: Senhor, o que o Senhor deseja que eu faça, isso é temer a Deus. Percebe? Isso é temer a Deus. Então, às vezes, irmãos, e me ouça com muito carinho que eu vou falar, mas é um puxão de orelha. Tá? Me ouça com carinho, mas é um puxão de orelha. Eu quero que Deus abençoe a minha casa. Eu quero que Deus abençoe minha família. Eu quero que Deus regue a minha casa com essa felicidade que vem dele. Eu quero essas coisas, eu quero essas bênçãos. Mas eu estou conduzindo a minha vida com base no que eu acho que é certo, com base no que eu quero, com base nas minhas preferências, no que eu decido para mim mesmo, seguindo o meu próprio coração. Então, você não teme ao Senhor. Então, você não teme ao Senhor. Porque a primeira condição é essa. Que eu reconheça que o Senhor é Senhor sobre a minha vida. Que eu reconheça que Ele, que Deus, é Senhor sobre mim. Então, eu me submeto à sua vontade, dizendo: Senhor, o que o Senhor deseja que eu faça? O que o Senhor quer de mim? Então, se eu quiser viver uma vida de felicidade, o primeiro passo a dar nesse caminho é: Deus, qual é o primeiro passo? Deu para entender o que eu quero dizer? O primeiro passo é isso. Você buscar Deus e falar assim: Deus, o que eu faço agora? Porque com isso você está reconhecendo que é Ele quem manda, que é Ele quem direciona a sua vida, a sua família. A segunda condição que ele fala é sobre andar nos seus caminhos. Andar nos seus caminhos. O que significa isso? Veja, andar, aquele que anda em seus caminhos. Nos caminhos de quem? Nos caminhos do Senhor. Então veja, não é assim, ó. Eu ando no meu caminho e aí Deus vem e me abençoa. Não, não é isso que ele está dizendo. É você não anda no seu caminho, porque afinal de contas você é o servo, e você chega para o seu Senhor, reconhecendo a majestade dele, e diz assim: por onde você quer que eu vá? E aí, nesse momento, você está andando no caminho de quem? No caminho de Deus. Deus, para onde você deseja que eu vá? O que você deseja de mim? Qual é a sua vontade para a minha vida? Eu estou demorando mais tempo aqui no primeiro versículo, porque ele é fundamental para a gente receber todas as bênçãos que o Salmo depois vem descrevendo. Mas primeiro preciso entender isso. Eu não ando no meu caminho, eu ando no caminho do Senhor. Aqui tem um ponto muito importante para a gente entender à luz da teologia bíblica. Porque a palavra vai nos dizer em Isaías, capítulo 53, verso 6, que todos nós, no passado, andávamos desviados, como ovelhas, e cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Então, cada um de nós, no passado, seguia o seu próprio caminho, a sua própria direção. E então Deus fez cair sobre Cristo a iniquidade de todos nós. Para quê? Para que ele pudesse reunir as ovelhas novamente no seu aprisco. Então nós andamos pelo caminho da desobediência. Eu e você, quando vivíamos no pecado, vivíamos no caminho da desobediência. E a nossa desobediência teve um preço caro. A nossa desobediência custou um preço de sangue. Então nós éramos ovelhas rebeldes, ovelhas teimosas. E cada um de nós íamos pelo nosso caminho. Então Deus precisou nos reunir de novo num aprisco. Como? Sacrificando Cristo pela nossa desobediência. Então, o que nos permite agora nos achegarmos a Deus como ovelhas obedientes para seguir o nosso supremo pastor, que é Jesus, nosso supremo pastor, é que eu e você reconhecemos Cristo como nosso Senhor e em obediência, então, seguimos a sua voz.
seguimos a sua orientação. Então, nós que éramos ovelhas perdidas por aí, passamos a ser ovelhas do rebanho que ele pastoreia. É assim que acontece. Entende? É assim que deve acontecer na minha vida e na sua vida. Eu quero ver essa bênção, essas bênçãos que são descritas nesse salmo, eu quero ver elas sobre a minha casa. Primeiro ponto, eu preciso reconhecer que Deus é o Senhor da minha vida, que é Ele quem conduz os meus passos. Segundo ponto, eu preciso andar nos seus caminhos. Reconhecer que no passado eu era uma ovelha desobediente, mas que em Cristo eu preciso ouvir e obedecer a sua voz, para seguir o que Cristo quer para a minha vida. E aí, então, o que acontece depois que ele fala da condição? Agora ele passa, no outro momento desse salmo, descrevendo aquilo que todos nós queremos, né? Sermos abençoados pelo Senhor. Vamos ver que bênçãos são essas. Primeira bênção, no verso 2. Primeira bênção ele diz, pois comerás do trabalho das suas... Essa é a bênção. Simples assim, comerá do trabalho das suas mãos. Em outras palavras, você vai trabalhar e vai ter a alegria, a realização de poder comer do que você trabalha. E aí você pensa assim, poxa, mas não parece muito interessante, não. Bom, veja só, há um contraste aqui. Volta aí no capítulo 127. Olha comigo o que diz o versos 1 e 2. Diz assim, olha. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia o sentinela. Verso 2. Inútil vos será levantar quando? De madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele o supre aos seus amados enquanto dormem. Qual é o contraste a que eu me refiro? Porque no Salmo 127, ele faz um contraste de alguém que trabalha muito, veja, que acorda muito cedo. Acorda muito cedo, dorme muito tarde. Comer o pão de dores é alguém que trabalha duro, cujo trabalho é difícil, é penoso. Então come o pão de dores ao longo do dia. Mas aí ele vira e fala assim, mas isso vai ser inútil para você. Que isso, pastor? Poxa, mas eu acordo antes que o sol amanheceu, ainda está de escuro quando eu saio de casa para trabalhar. E quando eu volto, muitas vezes, meu filho, minha filha já está até dormindo. Durmo tarde. No trabalho, eu como na velocidade da luz. Rápido, porque senão o chefe fica em cima. Tem que comer rápido para voltar. E aí ele diz assim, mas isso vai ser inútil. Por que isso é inútil? Porque aos seus amados ele abençoa enquanto dormem. Ele tá descrevendo alguém no Salmo 128 que, no contrário do Salmo 127, essa pessoa é feliz porque ela tem a realização de trabalhar e ver que seu trabalho produziu o suficiente para ela comer. Que o seu trabalho, embora o trabalho é sempre desgastante, mas ele não foi penoso ao ponto dele ser sacrificante. Então ela trabalha o suficiente e consegue comer. Isso para um povo que também foi escravo por 430 anos no Egito, é algo maravilhoso, porque pensa, o escravo trabalha para outro comer. Não é assim? O escravo trabalha, mas ele trabalha para enriquecer o outro. Agora aqui não. No Salmo descreve alguém que trabalha e tem a satisfação de poder comer do seu trabalho. Então não é porque eu trabalho muito que a minha família será abençoada. Não é porque eu acordo de madrugada e durmo tarde, sacrificando minha saúde, sacrificando o casamento, sacrificando o relacionamento com os meus filhos, para dizer assim, em nome de uma vida mais confortável, em nome de mais recursos para a minha família, e aí dessa forma então a minha família vai alcançar o sucesso. Não vai. Não é assim que se constrói uma família bem-sucedida. Não é porque você sacrificou sua saúde, seu relacionamento com a sua esposa ou com seu marido, seu relacionamento com seus filhos, porque daqui a pouco eles vão crescer, eles vão estar grandes. E aí você sacrificou tudo isso em nome de construir uma casa maravilhosa. E aí o texto diz assim, mas se o Senhor não edificar essa casa, em vão trabalha os que tentam construir ela. Entende? A gente vai lá, se mata de trabalhar para construir a melhor casa do mundo.
Eu às vezes brinco aqui na igreja, eu vou fazer isso de novo. Como pai, a gente tem isso, a gente quer o quê? A gente quer ser melhor para o nosso filho, a gente quer o melhor brinquedo, a gente quer que o nosso filho tenha o melhor colégio, a gente quer que o nosso filho tenha roupas confortáveis, a gente quer que o nosso filho tenha tudo do melhor, não é assim? Claro, todo pai pensa nisso para os seus filhos. Aí, outro dia desse, eu passando pelo sacolão, depois de que eu voltei de trazer o Benjamin da escola, aí eu estou passando pelo sacolão, vi uma caixa de papelão e falei assim, pronto, vocês não vão entender porque eu estou dando esse exemplo, tá? Eu não gosto de dar exemplo pessoal, mas esse eu acho que vale a pena. E aí eu estava voltando, vi uma caixa de papelão assim grandona, falei, Benjamin vai se amarrar nessa caixa. Peguei a caixa de papelão, levei para casa, deixei a caixa lá, aí eles estavam brincando, por que essa caixa? Falei, para você brincar. E aí eu fui correr. Quando eu volto mais tarde, Vanessa tinha improvisado lá um telhado, uma porta, uma janela, não sei o quê, e estava Sara e Benjamin brincando naquela caixa lá. Custou quanto? Nada. Nada, não custou nada. Eles estavam ali se divertindo a beça naquela brincadeira. Sabe, irmãos, é isso. Não precisa de muito. Às vezes a gente pensa que não, eu tenho que trabalhar, porque aí tem que dar um brinquedo melhor para o meu filho e tudo mais. Há um tempo atrás eu estava de férias no Rio, meu irmão querendo agradar Benjamin, falou assim, não, vou comprar um presente para ele, queria comprar um carrinho caro. Eu falei, não, Nando, compra esse aqui, meu irmão. Não, esse aqui, Felipe. Ele pensou que eu estava querendo economizar o dinheiro. Eu falei, não, filho, ele vai gostar mais desse, que era um brinquedo bem mais barato de ferramentas e tal. E aí ele falou, não, então eu vou comprar os dois. Aquela coisa de tio, querendo agradar o sobrinho. Aí comprou os dois. Com qual que você acha que ele mais brincou? Com as ferramentas. Entende, irmãos? Eu estou dando esse exemplo aqui para descontrair, para o sermão não ficar pesado, mas para você pensar duas vezes se está valendo a pena você passar o dia inteiro só trabalhando, longe da sua família, e depois os seus filhos não ter você como referência de homem, de mulher de Deus, não ter um relacionamento profundo com você, porque você gastou toda a sua energia construindo a melhor casa maravilhosa para sua família, e em nome disso seu casamento se desfez. A bênção aqui, e a gente só está na primeira, é a bênção da realização. Eu trabalho e consigo celebrar o fruto do meu trabalho, e isso me é suficiente. Isso me é suficiente, entende? Esse é o ponto. Segunda bênção, ele fala assim, teus filhos como brotos da oliveira. Então, se no primeiro momento ele fala dessa felicidade que vem de trabalhar e ver o fruto das minhas mãos, no segundo momento ele fala sobre os filhos. Os filhos. Desculpa. Primeiro, antes dos filhos, a mulher. Em tua casa, tua mulher será como a videira frutífera. A videira frutífera. E essa expressão de videira frutífera é uma metáfora para dizer que ela gerou crianças, ela teve a bênção de ser visitada por Deus, ela teve a bênção de ter filhos. Então, um casal, um homem e uma mulher tementes a Deus, cuja família está sendo construída com base nesses alicerces, temor ao Senhor, andar nos seus caminhos, ela é visitada com filhos. Então, os filhos são uma bênção. Os filhos é um sinal da bênção do Senhor sobre um lar que teme a Deus. Agora, olha, irmãos, que perigoso a gente está vivendo um momento onde, quando você fala de crianças, os casais não querem ter filhos. Há 2 semanas atrás, eu estava conversando com uma irmã, uma senhora, que ela estava muito triste, porque o seu filho e a sua nora, que já casados ali, já há um certo tempo de casamento, e os dois não querem ter filhos. E ela estava de coração partida porque eles não querem ter filhos. Veja, a família abençoada pelo Senhor é uma família visitada com filhos. O povo de Israel entendia que quando uma mulher engravidava, aquela família foi visitada por Deus. Eles entendiam isso. Se uma mulher está grávida, então Deus visitou essa família, esse lar. E isso é uma bênção. Você acha que o povo de Deus pensava naquele tempo em aborto? Conjecturava a ideia de assassinar um filho no ventre? Nunca. Isso nunca passaria pela mente daquelas pessoas, irmão.
Nunca. Por quê? Ah, não, planejamento familiar. Planejamento familiar? Planejamento familiar, é isso? Ah, é. Pensa nos seus pais, meu amigo. Pensa nos seus pais, meu irmão e minha irmã. Seus pais criaram os filhos deles com muito mais dificuldade do que nós, sim ou não? Seus pais tinham muito mais dificuldade que você e criaram os seus tios, seus irmãos, seus pais, seus avós. Alguns deles, talvez, não tiveram nem energia elétrica. E criaram uma família grande e forte no temor do Senhor. E agora, a nossa geração está dizendo que nós não podemos criar os nossos filhos. Por quê? Porque não temos a casa do sonho. Porque não temos o melhor colégio, o dinheiro para dar o melhor colégio para eles, as melhores roupas, os melhores brinquedos. É por isso? A visão materialista que tomou conta, inclusive, das igrejas onde casais crentes não querem ter filhos. Tenham filhos. Olha o que diz o Salmo. O Salmo diz assim, olha, em tua casa tua mulher será como a videira frutífera e os teus filhos como brotos da oliveira ao redor da sua mesa. A ideia aqui, brotos da oliveira, é que há muitos filhos ao redor dessa mesa. É uma família grande e forte. É uma família grande e forte. Por quê? Não há uma visão aqui do que os filhos sejam um impedimento para as nossas conquistas profissionais. Então, casal, por que você não vai ter filho? Primeira resposta, mais comum. Porque a gente vai esperar primeiro conseguir comprar a nossa casa própria. A maioria da população brasileira não tem casa própria, você sabia disso? Deixa eu te dar um outro dado. Metade do nosso país não tem saneamento básico. Então, casa própria, se for esperar, você não vai ter filho mesmo. Não, já sei, deixa eu só fazer o mestrado, o doutorado. Aí eu estou dizendo que os meus filhos impedem as minhas conquistas profissionais. Então, em nome das minhas conquistas profissionais, eu abro mão de ter filhos. Na realidade, é egoísmo, porque eu não quero dividir o meu tempo, porque o meu filho vai necessitar de tempo. Educar filho dá trabalho. Cuidar de um filho no temor e na disciplina do Senhor dá trabalho. Aí eu não quero fazer isso. E aí eu maqueio isso com uma desculpa politicamente correta para dizer, não, é porque eu quero que quando ele nascer, ele tenha o melhor. Você não tinha. Ou você tinha tudo que você queria. Seu pai tinha condição de dar tudo que você queria. E você cresceu uma pessoa que está aí, temente ao Senhor ou não. O que vai valer de verdade é você construir no seu filho o caráter de Cristo. Porque você pode ter dado o melhor colégio e ele ser um desviado. Você pode ter dado as melhores roupas e ele ser um perverso. Você pode ter regado ele de bens e ele ser um mau caráter. Ou ainda que ele não tenha todas essas coisas, você ter criado ele no temor e na disciplina do Senhor e ele ser um homem e uma mulher de Deus. Porque é essa bênção que o Salmo descreve. Olha só o que ele diz. O Salmo diz que ele fala assim, no verso 4, assim será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião para que vejas o quê? A prosperidade de Jerusalém todos os dias e vejas o quê? Os filhos dos teus. Se eu estou vendo o filho dos meus filhos, eu sou o que agora? Avô. Um vovô. Porque Deus me deu a graça nesse momento aqui do Salmo, nessa imagem nesse quadro que o autor está pintando para nós, pelo menos assim como eu vejo, um quadro onde eu já estou de cabeça branca, vendo o filho dos meus filhos. Eu vivi ao ponto de me tornar avô. Eu tive a graça, o privilégio, porque quantas pessoas morreram ontem? Quantas pessoas não sobreviveram aí à pandemia? Nós passamos por isso. Quantas pessoas ficaram pelo caminho e aí, no Salmo, ele descreve um cenário onde você viveu o suficiente para ver os seus netos. Os seus netos sendo criados no temor do Senhor. E tem um detalhe aqui. Quando ele fala no verso 5, o Senhor te abençoe em Sião para que vejas a prosperidade de Jerusalém, não é qualquer prosperidade da cidade, não. Olha, guarde isso. A família
cresceu no temor do Senhor, edificou uma casa no temor e na disciplina do Senhor. Deus visitou essa família e deu filhos. Esses filhos cresceram e se tornaram homens adultos. E esses homens adultos contribuem para o sucesso daquela comunidade. É por isso que antes de falar que ele está vendo os netos, olha só, o que acontece primeiro? Seus filhos vão crescer, certo? Sim? Vão se tornar adultos, não é isso? Eles vão se tornar adultos. No que eles se tornam adultos, eles se tornam um membro útil para a sociedade. Por isso que ele fala assim, o Senhor te abençoe de Sião para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Então, meus filhos cresceram no temor e na disciplina do Senhor e se tornaram pessoas de valor na sociedade. Pessoas que contribuem para a sociedade. Um homem e uma mulher úteis. E esse homem e essa mulher, dali mais um tempo, vão fazer o quê? Vão ter filhos. Por isso que ele termina o verso 6 dizendo assim, e vejas os filhos dos teus filhos. Fez sentido? Os netos. Então, criamos a nossa família no temor e na disciplina do Senhor. Deus nos abençoou. Deus nos deu a graça de ver filhos. Esses filhos cresceram, se tornaram homens de valor porque foram criados no temor e na disciplina do Senhor. E agora, esses homens, essas mulheres, uma vez adultos, tendo sido criados no temor do Senhor, também construirão as suas famílias. E nós teremos a graça, o privilégio, a bênção de ver o legado. O legado, o temor do Senhor sendo passado adiante na próxima geração. E aí, irmãos, já terminei, mas queria terminar dizendo que, antes eu vou ler para os irmãos a grande ideia, mas eu acredito que já tenha ficado claro. Mas eu fiquei pensando muito sobre esse salmo quando trouxe esse sermão. E imaginando essa cena na minha família. Imaginando um quadro pintado para a minha família. Antes, deixa eu ler aqui. A grande ideia desse salmo, então, qual é? O temor do Senhor produz bênçãos para a família, que se estendem de geração a geração. É isso que nós queremos. É isso que nós desejamos. E qual é a resposta, então, que nós precisamos dar a esse texto? Se quisermos também desfrutar das bênçãos do Senhor sobre o nosso lar, sobre a nossa família, precisamos temer ao Senhor e reconhecer a sua grandeza e majestade, buscar intimidade no relacionamento com Ele e ter o cuidado de andar nos seus santos e retos caminhos. Eu espero que isso tenha ficado claro ao longo da exposição, né? Que para a gente viver essa imagem de sucesso. Eu fiquei pensando sobre isso, irmãos, e deixa eu compartilhar algo do coração. Eu nem quis escrever isso, que eu queria realmente compartilhar algo que ficou no meu coração depois dessa mensagem. A gente constrói uma visão errada de sucesso. Porque o mundo, a sociedade que nos cerca, é movida por tamanho egoísmo e materialismo que nos rouba a visão do que realmente é sucesso. A gente fica cego. Sem perceber, a gente fica cego. E constrói uma imagem, a gente pinta um quadro de sucesso que não é o que a Bíblia descreve como sucesso. Mas, por outro lado, depois de mastigar ainda mais esse salmo, eu cheguei ainda a uma outra conclusão também. Que se no primeiro momento a nossa visão ela é embaçada, a partir do momento que Deus nos dá novos olhos e a gente começa a enxergar essa vida numa perspectiva que venha do céu para nós, talvez você vai se dar conta de que você é o homem e uma mulher de sucesso e ainda não percebeu a vitória que tem. E está correndo atrás de uma vitória que você já ganhou. E aí eu fiquei pensando muito nisso, irmãos. Qual é a imagem de sucesso que eu desejo construir? Qual é a imagem que você deseja? O que é sucesso para você? Volta essa pergunta, o que é sucesso? À luz da palavra, o que é sucesso? Esse sucesso que a gente leu nesse salmo, eu creio firmemente que vale a pena construir. Que dá trabalho, que é penoso,
que custa lágrimas, mas que Cristo abriu um caminho para que ele seja possível. E eu gostaria que Deus nos desse a graça de viver ao ponto de ver os filhos dos meus filhos. E o temor do Senhor para dizer assim, nós vencemos. Como família, nós vencemos. Se os meus filhos quiserem crescer no temor do Senhor e dizer, pai, a gente quer ter famílias grandes e fortes, né? Como eu vou dizer, então a gente fez o nosso dever de casa. E eu queria que você pensasse nisso nesse mês. Porque talvez você está carregando um peso enorme, um desgaste violento, tentando construir o que você acha que é sucesso para sua casa, para sua família, e de repente você está como quem coloca todo esse tesouro numa bolsa furada, que parece que nada fica. E eu queria que nessa manhã você refletisse sobre isso e reconsiderasse essa rota. Reconsiderasse o teu caminho para dizer não. Não, Senhor, eu entendi que o sucesso não é isso que o mundo tem tentado colocar na minha cabeça. Mas existe uma imagem, um quadro que eu desejo com todas as minhas forças construir e pintar pela graça, no temor do Senhor. E eu vou fazer isso, Senhor. Me ajuda, eu não tenho força em mim. Eu não sou forte a esse ponto, mas eu sei que o Senhor pode me ajudar a construir uma família, um lar que seja edificado pelo Senhor. Amém.